Imposto de Renda já estava aqui sondando o site da Receita Federal, já tem alguns campineiros fazendo a entrega nesse primeiro dia. 6.602 contribuintes entregaram a declaração já esse ano aqui na cidade, viu, Marco? Que legal, né? Já começou. É melhor declarar nos primeiros dias, se você não tem dúvida. Recebe mais cedo a restituição. Mas o que é feito com o dinheiro da declaração que é pago para a Receita Federal? Acompanhar esses valores não é tarefa fácil, mas existe uma forma de definir para onde vai parte desse recurso. É a doação, que pode variar de 1% a 6% do imposto de renda a ser pago para fundos de assistência à pessoa idosa, proteção à criança e ao adolescente. Assim, é possível acompanhar a destinação desses valores. Mas é um número muito pequeno, viu, Marco? Muito pequeno. O percentual daqueles contribuintes que realmente fazem essa destinação. E aí a gente se questiona, né? Por quê? Seria falta de informação? Porque a gente sempre fala desse percentual, mas alguns relatam que não sabem como fazer, aonde lá no relatório do preenchimento tem que fazer a opção. Por isso a gente convidou o Homero Abado, contador... Adabo, contador, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Campinas. Bem-vindo, Homero. Boa tarde. Obrigado, Sandra. Obrigado, Marco. É uma satisfação muito grande estar nesse momento com vocês aí da CBN de Campinas. Satisfação toda nossa, Homero. E a pergunta, né? É difícil fazer essa destinação, essa doação? Então, Marco, não é difícil, não. A questão é a seguinte, na verdade, são várias questõezinhas. Uma primeira delas é que as pessoas que se fazem a sua própria declaração, às vezes têm dificuldade em localizar o caminho lá. Os contadores que atendem clientes, às vezes, sugerem fazer doações, mas há casos em que as doações não são nem possíveis de serem feitas e os contadores aí nada podem fazer. Então, por exemplo, você colocou inicialmente a doação de valores para o Fundo Municipal de Assistência à Criança e do Adolescente. E também nós temos em Campinas o Fundo do Idoso, que nós podemos e devemos fazer essa doação. Mas, na verdade, são os contribuintes apenas aqueles que optam por fazer um modelo completo. O modelo completo é um modelo para aqueles contribuintes que têm um rendimento maior também. Quem tem o modelo simples não pode fazer essa doação. Então, essa também é uma restrição, mas aqui a restrição é legal. Homero, mas não tem a possibilidade de fazer essa doação ao longo do ano, não exatamente nesse momento da declaração do imposto de renda? Então, Sandra, tem também, mas a pessoa que fizer essa doação ao longo do ano pode perfeitamente, ela só vai poder inserir na declaração e abater do valor a recolher do imposto para aquele modelo completo, mesmo sendo feito ao longo do ano. Ao longo do ano também tem um limite de 6% do imposto devido e também só vale para o modelo completo. E o modelo completo é uma parcela apenas dos contribuintes que estão sujeitos a esse modelo. Quem declara valores pequenos optam pelo modelo simples, aí não há que se falar em doação, aí não pode ser feito. É exatamente aí que eu queria chegar, Homero. Não compensa para a pessoa, dependendo do valor, fazer a declaração completa só para colocar essa doação, então? Então, não compensaria, porque, veja, quem é que opta por declaração completa? É quem tem um nível de renda maior e que tem bastante despesas a serem dedutíveis. Aqueles contribuintes que têm uma renda média, por exemplo, e que não têm despesa médica para bater, despesa de educação para bater,
eles podem ficar mais barato para eles fazerem a declaração modelo simples, porque é descontado 20% do rendimento bruto. Claro, tem um limite, mas 20% é descontado para calcular a renda líquida e, sobre ela, calcular o imposto. Então, do ponto de vista econômico, é mais interessante para os contribuintes de média renda a fazer a opção pelo modelo simples e não pelo completo. Mas, ainda assim, Marco e Sandra, é possível, nós temos em Campinas muitos contribuintes que apresentam declaração no modelo completo, que poderiam fazer essas doações e não fazem, às vezes, por puro desconhecimento, quando eles próprios fazem essa declaração. E tem aqueles que não querem mesmo, Homero? Porque esses que têm aí mais, tem que fazer completo, ou que têm mais rendimentos e tudo mais, que teriam mais chances, então, né, de fazer essa doação, eles, às vezes, procuram até pelo contador mesmo, para ajudar nessa declaração, Isso. né? Mas, ainda assim, existe alguma recusa, por exemplo, na orientação do contador para essa possibilidade? Não, nós não notamos nenhuma queixa de recusa. Apenas a pessoa, às vezes, fala, isso aqui vou ter que fazer 2 DARFs, e às vezes, ela resiste um pouco. A recusa, propriamente dita, não. O que nós do SESCOM Campinas estamos fazendo, o Sindicato das Empresas de Contabilidade, é a campanha de solicitar que o contador insista. Então, que as declarações deste ano, 2024, o contador, ao atender o seu cliente, um cliente de modelo completo da declaração, insista, esclareça, gaste um tempinho para esclarecer. Porque os cálculos, os contadores sabem fazer muito facilmente. Aliás, nem é manual os cálculos, Sandra. Os cálculos são todos automáticos no próprio sistema. Homero, eu queria fazer uma outra pergunta, voltando a falar da situação das doações. É muito mais fácil, então, tem outras maneiras para o contribuinte, aí perguntando ao contador exatamente, tem outras maneiras de fazer doação ao invés do imposto de renda, então isso explica um pouco o número baixo. Né? Mas claro, tanto é que tem várias entidades assistenciais de Campinas, eu conheço algumas delas, que não estão cadastradas para receber doações do imposto de renda. Por quê? Elas têm que ter reconhecimento de utilidade pública, têm que ter uma contabilidade regular, enfim, as próprias entidades para receberem doação do imposto de renda são entidades que precisam se organizar. E, às vezes, uma pequena creche não tem essa condição. Daí que a gente encontra muitas doações em creches de igrejas, em creches de atividades vinculadas à Associação Amigos de Bairro, que as pessoas doam e não descontam do imposto de renda. E nem pode, porque não estão vinculadas a esses fundos oficiais. Mas quando a gente olha, né, para os dados aqui do Estado em relação à declaração do ano passado, de um potencial de doações de 3 bilhões e quase 600 milhões, e aí as destinações foram só de 71 milhões, a gente vê que é uma diferença muito grande, né? O potencial é grande para essas doações. Sandra, você tem toda a razão, o número está correto, e esse número é obtido pela própria Receita Federal, que faz o cruzamento de qual é o valor do imposto devido daqueles contribuintes que entregaram o modelo completo. Veja só. Então, essa possibilidade potencial de doação, a própria Receita, são só dos contribuintes de modelo completo e que poderiam e deveriam doar.
mas às vezes, por diversas razões, não efetuam a doação. Por isso, quando você me convidou para estar junto com a CBN, eu achei muito interessante, porque a CBN é muito difundida em Campinas. Todos nós ouvimos diariamente a CBN. Então, insista. Eu daqui também conclamo todos os contadores, mesmo que seu cliente resista em fazer a doação, insista. Faça uma ação de cidadania, a CBN também deve insistir, porque não há custo nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui, Sandra, para ficar claro para as pessoas como não tem nenhum custo para quem faz a doação. Então, veja, se a pessoa entregou, está fazendo a declaração pelo modelo completo, ela chega num ponto final da declaração, dá o imposto devido. Digamos que o total do imposto devido é de R$2.000. Então, 2.000 vezes 6%, ela pode doar R$120, sendo R$60, que é 3% de 2.000, para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e R$60 para o Fundo de Proteção ao Idoso em Campinas. São fundos oficiais, corretos, tem CNPJ, tem formalização, tem disponibilidade de informações, de números na internet, é muito seguro. Muito bem, aí você tem 2.000, do 120 e ainda tem que terminar essa declaração. Digamos que essa declaração tenha R$400 que a pessoa já pagou do imposto durante o ano, teve retenção. Então, seria do imposto devido 2.000 menos 400, dá R$1.600 que ela teria que pagar para o governo. Como ela já vai pagar um DARF de 60, mais o outro de 60, ela vai pagar apenas a diferença para dar os R$1.600 para fazer a doação de R$120 para 2 fundos importantes de Campinas. Então, veja, é simples do jeito que eu estou falando. E bem orientado, com certeza, para fazer realmente diferença essa ação social, como o senhor bem falou. E agradeço por trazer essas informações aqui. Ao longo desse período da declaração, a gente vai reforçar também sobre essa importância da doação. Muito obrigada por nos atender. Eu é que agradeço. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Até a próxima. Homero Adab, que é contador vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Campinas.